Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação do Tia Linux 2021. Nessa aqui, irei tentar demonstrar para vocês, através de uma pequena amostragem, o porquê Rust pode ser ótimo para aplicações de nuvem. Claro, deixo aqui de antemão que não sou tão expert assim na linguagem e peço já desculpas se alguma informação que eu passar não estiver exatamente correta, mas tentarei. Ok, quem sou eu? Meu nome é Henry Barreto. Eu estou como estudante na área de desenvolvimento de sistemas. Estou também como desenvolvedor trainee na OS Systems. Lá eu trabalho principalmente com Go e com JavaScript e sou um Rustace em informação. Eu estou atualmente como esse mascote, né? Uma mistura entre Go e Rust. Uma mistura entre Ferris e Gopher, né? Uma mistura meio engraçada. Ok, voltando para o assunto da palestra. O que é nuvem, né? Sendo bem sucinto, podemos resumir computação em nuvem como entrega de recursos de TI sob demanda por meio da internet, com definição de um preço de pagamento conforme o uso, né? Um pagamento sob demanda. Ok, mas do que é composta a nuvem atual, além de servidores Linux? A nuvem atual que eu tive contato, que eu tenho experiência, tanto profissionalmente como experiência estudantil, são com essas linguagens barra frameworks, com o Echo, o Go com Echo, o Node com Express, também poderíamos substituir o Express facilmente por um Core.js, e o Python com Fast API. Claro, dessas três, a que eu tive menos contato foi realmente o Python. Pensando em ranquear esses frameworks para análise de um serviço em nuvem, encontrei esse site que fornece um benchmark e um ranqueamento das melhores frameworks através da quantidade de requests que ela consegue responder em determinado período de tempo. Da lista das frameworks que eu conheço, podemos ver que elas não estão nem entre as 100 melhores. Então quer dizer que existe bastante ferramenta melhor para determinados serviços. Claro, diga que 8.000 requests pode ser suficiente para a maioria dos serviços. Né? Não tem não tem relação direta, tipo, o Go é melhor, então vou usar Go para todos os serviços. Depende muito do qual o objetivo da sua infra e tudo mais. Mas pensando puramente em desempenho, em quantidade de requests por determinado período de tempo, nós temos essa lista com as 10 melhores. Se vocês prestarem atenção na tabela LNG, perdão, na coluna LNG à direita, vocês vão ver em roxo escrito RS. RS significa Rust. E 5 dessas frameworks do top 10 são feitos em Rust. Então podemos tirar daí que Rust entrega alguma característica bem legal para esse tipo de serviço em nuvem, né? Que precisa de alto desempenho. Mas o que seria Rust? Rust é uma linguagem de programação criada por Graydon Hoare, perdão a pronúncia, como um projeto pessoal desse rapaz. Ela foi abraçada pela Mozilla em 2009, né? E a partir daí começou o seu desenvolvimento através da Mozilla. Ela é linguagem compilada, e guardem um compilada porque o compilador é de extrema importância para a linguagem e está relacionada a muitas características dela. Eu vou me repetir algumas vezes na apresentação. Ela é estaticamente tipada, ela é memory safe por padrão. Você não precisa ficar dealocando. Claro, em alguns casos você pode fazer isso, mas na grande maioria dos casos você não precisa ficar dealocando memória. Ela não tem garbage collector. Ela é uma linguagem que não possui garbage collector. E as abstrações da linguagem são de zero custo. Ou seja, se você fizer um loop com for e um loop com map, o binário resultante deveria ser igual. Essa definição que tem no site do Rust é bem legal, porque ela diz que a linguagem Rust empodera a todos a construir softwares confiáveis e eficientes. Ou seja, mesmo se uma pessoa não tiver tanta expertise em, por exemplo, em aplicações de baixo nível, como C, você consegue criar uma aplicação com o poder do C, com uma velocidade muito próxima do C, sem tanto conhecimento que um programador C precisaria para fazer algo parecido.
Por que eu comentei sobre o C? Justamente por causa desse slide. Porque ela fornece, a linguagem Rust, fornece um desempenho muito próximo das linguagens C e C++, só que com um poder de segurança tão bom quanto o Go ou o Java. Eu digo segurança aqui em relação a abstrações, em relação à memória, em relação a também segurança tecnicamente falando e segurança do programador, né? Segurança de não ter que, por exemplo, sair dealocando um ponteiro, por exemplo, que você fez, ou algo do tipo. Não tenho tanto também. Não lembro de tanta coisa do C. Beleza, programar em Rust é uma luta constante com seu compilador, mas uma luta saudável. Porque você faz uma coisa, você erra, ele te ensina, agradece e vocês seguem juntos, né? É aquela coisa, é uma luta. É uma luta, não diria em glória, mas o inverso dessa palavra. Luta gloriosa. Beleza, se você fala em Rust, você fala em Cargo, que é o gerenciador de pacotes da linguagem. É um gerenciador de dependências da linguagem. Ela basicamente agrega, ela tem várias ferramentas de build também, esse Cargo. E ela integra várias outras ferramentas que ajudam no desenvolvimento com a linguagem Rust. Integra o RustDoc, né, para geração de documentação, o RustFMT para formatar código e o Clip. Mas onde o Rust é utilizado? A linguagem Rust pode ser utilizada tanto em aplicações CLI como aplicações de interface de usuário. Pode ser também utilizada em embarcados, em serviços para rede, né? Serviços de rede, no front-end. Se roda no navegador do usuário, é front-end, é isso. E também na nuvem, como é o propósito dessa apresentação, demonstrar, né? Rust na nuvem. Então, pensando de Rust exclusivamente na nuvem, quais características do Rust são boas para esse tipo de uso, né? A previsibilidade da linguagem. Porque uma aplicação escrita em Rust vai ter um consumo de memória constante e um consumo de processamento constante. A questão da memória é que ele aloca o que ele precisa para subir aquele ponto do código de uma vez, não tem e dealoca quando já não precisa mais, usando o seu sistema de ownership, que vale a pena ser estudado para poder entender. É um pouco complexo, na primeira vez que você vê um pouco complexo, mas com o que você trabalha na linguagem fica tudo mais fácil. Um processamento também é constante, como você não tem um garbage collector rodando lá sempre interferindo no processamento, você tem um consumo de processamento constante. E financeiramente falando, ela também é previsível, porque se você não tem picos, você não tem aumentos de consumo não previsíveis, você não tem um aumento financeiro, de custo financeiro não previsível. Ela é produtiva. Geralmente, se um código da linguagem compila, muitas vezes ele funciona. Graças a várias características, várias limitações ou restrições do compilador, podemos dizer que um código em Rust está mais próximo da produção do que, por exemplo, um código em Go. Justamente por causa do compilador. Digo que iria me repetir, estou me repetindo. E como ela é estaticamente tipada, torna fácil a refatoração, né, do código. Com os bons testes, torna bem fácil. Ela é muito performática, chega a ter a performance comparável com o C ou C++, né? Como eu citei no gráfico, citado no slide anterior. E ela é muito confiável em relação à memória, confiável em relação à segurança de memória. Você não vai ter ponteiros mortos. E também muito confiável em relação à concorrência. Fazer threading no Rust é algo bem simples e bem... Claro, você pode fazer algumas besteirinhas como o text, né, que é o jeito que o Rust faz para você poder acessar uma variável em várias threads diferentes, mas no geral ela é segura também, confiável em relação à concorrência. Ok, chegamos na parte das citações. Aqui eu vou trazer algumas citações de alguns artigos que a AWS fez documentando como foi a jornada dela implementando Rust e ajudando no desenvolvimento do compilador.
Nessa primeira citação, o autor diz que a linguagem Rust habilitou eles a construir serviços muito mais rapidamente e com um custo muito menor. Já essa outra complementa a anterior, dizendo, além da entrega rápida, diz que o Rust ajudou eles a construir serviços muito mais robustos para os seus consumidores. Já nessa última, o autor diz que trocar um serviço para a linguagem Rust, um serviço crítico para a linguagem Rust, poderia entregar melhor experiência, um sistema mais seguro e mais sustentável. Ok. O caso Discord. Contextualizando, o Discord, eles tinham um serviço feito em Go que é acessado toda vez que um usuário entra num chat, recebe uma mensagem ou envia uma mensagem. E esse Read State Service, ele é responsável por verificar se o usuário leu ou não a mensagem. Então daí vocês tiram a quantidade de requests que esse serviço não recebe para fazer esse tipo de verificação. Deve ser uma quantidade colossal. Ele era implementado em Rust e tinha alguns problemas. Ele era implementado em Go e tinha alguns problemas. Um desses problemas era o pico de latência que o Garbage Collector causava quando ele rodava o programa, né, pela memória, procurando dados não usados para limpar. Isso causava um delay um pouco grave, né, para uma aplicação que precisa de tanta atenção em relação ao desempenho. No artigo, né, que eles publicaram, eles colocaram esse gráfico lá para demonstrar o que acontecia nesse serviço quando era feito em Go. Vocês podem ver que em determinado período, a cada determinado período de tempo, tinha um aumento grave no consumo de CPU, que aumentava a resposta média, a latência, né, deixando um serviço um pouco mais lento. Isso aí poderia atrapalhar, na verdade, um pouco a experiência do usuário. Né? Então, o que eles fizeram? Com várias ressalvas durante o artigo, né? Eles falam várias coisas que eles já faziam antes, por exemplo, eles já usavam Rust antes em outros serviços, decidiram utilizar o Rust para reimplementar esse serviço. Eles acabaram tendo esse resultado. A linha roxa é a linha do Go e a linha azul agora é a linha do Rust. Vocês podem ver que o serviço está muito mais estável. Também poderemos também dizer um pouco mais rápido pela estabilidade, né? E que agora não tem aqueles picos de média, não tem aqueles picos de atraso de latência, deixando o serviço um pouco mais amigável, né? Claro, eles tiveram vários problemas em relação ao desenvolvimento e tal, mas também fizeram várias otimizações e obtiveram esse ótimo resultado. Então, resumindo, poderíamos dizer que Rust é ótimo para serviços escaláveis, não é? Como um serviço desse Discord. Rust barateia o custo de infra pela característica de ser previsível. Rust torna o desenvolvimento mais ágil e assertivo, graças ao seu compilador. Rust é rápido e performático, graças ao seu compilador também, né, com suas restrições. E Rust é seguro em relação, digo segurança aqui, principalmente em relação à memória, que é um grande problema em várias aplicações. Então acho que foi isso, né? Peço perdão a qualquer erro se a apresentação pareceu ser um pouco corrida, porque eu um pouco nervoso, nunca fiz isso. É a primeira vez que eu faço uma apresentação para um evento. Queria agradecer a todos que assistiram. Sejam pacientes. Eu sou o Rustácio Informação. Agradeço de novo a paciência de vocês. E é isso.